essa semana nós vamos falar mais do Salmo 23, né? Não hoje e nem amanhã, porque amanhã vai ser uma surpresa para vocês. Daqui a pouquinho eu vou colocar nos meus stories, né? Quem é que vai ser amanhã comigo? Vai ser algo surpreendente para vocês. Belém do Pará, isso, Keiko, orando pela Anne Bloss, pela Ludmilla e pela Anne Bloss, são 2 milagres lindos de Deus. Ângela, bom, vamos lá, obrigada, Fátima, é isso aí, vamos compartilhar, vamos aí, gosto de surpresa, né? Vou fazer esse mistério até acabar essa live, aí vocês vão saber com quem é, aí vai estar lá no meu story, tem que ver meu story para saber quem que é. Eu acho que vocês conhecem do Instagram, né? Diamantina, Minas Gerais. Então eu estava falando que nós vamos falar sobre síndromes. Existem síndromes do mundo moderno. Elas aconteceram por causa do mundo. Vocês já viram que tem enfermidades que aconteceram por causa desse mundo moderno, né? As pessoas. Eu sou da época que câncer ele não era assim tão frequente quanto hoje. Então a minha mãe, era tão raro você ver uma pessoa com câncer, era uma ou outra, e aí minha mãe dizia que não gostava de falar do nome da doença. As pessoas mais antigas tinham essa lenda na cabeça, né? Então ela falava, quando a minha mãe falava aquela doença, é engraçado, criança, né? Minha mãe sempre falava, não, a fulana tá com aquela doença. E eu falava, mãe, que doença é essa que você só fala aquela doença? Não, menino, não pode falar o nome da doença não, senão atrai a doença. Minha família não era evangélica, né? Então você tem que entender. Estão me perguntando, antes de começar, me perguntando da pastora Zenete, ela também está trabalhando muito, porque voltou o trabalho dela presencial, assim como eu, por isso que eu não faço 4 lives por dia. No lockdown, a gente fazia 4, 5 lives por dia, mas voltando ao trabalho presencial, a pastora Zenete ficou sem tempo, né, das lives diárias, ela faz de vez em quando, ela está com muitos cursos, muitos cultos. A mesma coisa eu tô aqui, eu persisto, né? Eu furo a minha agenda para estar aqui com vocês, mas é difícil. Mas, voltando então, e como eu estava falando sobre câncer, né? Mas agora, por que o câncer é tão frequente? Bom, por vários fatores. Fatores emocionais que desencadeiam, chegando a afetar a tua saúde. Por quê? Baixa imunidade. Não é que os teus problemas emocionais vão trazer câncer, como? É porque a baixa imunidade, quando a baixa imunidade, uma célula descontrolada aí, ela tem um ambiente perfeito para ela poder se desenvolver. Então é assim que aí muitas pessoas falam assim, a amargura, o rancor, ele pode trazer o câncer, no sentido de você ficar muito triste, sofrer demais, e a tua imunidade baixa, e aí tem um ambiente propício, se você já tem uma tendência, já tem uma célula por aí, que poderia ser combatida com um organismo, com a imunidade em alta, não vai encontrar deficiência e pronto, aí ela se desenvolve. Primeiro são os problemas da vida e depois também nosso estilo de vida pouco saudável, que alimentação, todas as artificialidades que vêm na nossa alimentação, enfim, tudo isso traz um prejuízo à saúde que nós não tínhamos antes, a vida era bem mais saudável. Falando, então, tem distúrbios psicológicos, psíquicos, que eles aconteceram, né, por causa da vida moderna, e eu quero falar de alguns deles, tá bom? Hoje a gente vai falar, vamos ver se você tá com algum desses distúrbios e como combater. Bom, o primeiro deles, eu queria falar sobre PIB, PIB, que é padrão de PIB, né? Padrão de beleza e inaceitável. Quando você tem um padrão de beleza, né?
inatingível, melhor dizendo, padrão de beleza inatingível, vamos melhorar essa palavra, padrão de beleza inatingível. Quando você sofre com um padrão de beleza inatingível, o que acontece? Aí é mais complicado. Tudo começa quando que você entra nessa prisão do padrão de beleza inatingível. Eu estava vendo um seriado que é o The Crown, estava vendo no Netflix, estava vendo. É a história da coroa e quando chega no final, né, da série, entra a Diana, a princesa. Quem não gosta, quem que não achava linda, maravilhosa, elegantérrima, a Lady Di, né? Quem não achou? O mundo todo se rendeu ao charme, ao bom gosto dela. Ela sempre esbelta, um corpo lindo, sempre magrinha, né? Teve 2 filhos e continuou linda, maravilhosa. Mas quando a gente vê os bastidores, ela tinha o que nós chamamos de padrão de beleza inatingível. Essa síndrome de padrão de beleza inatingível, você acha, porque você já tem uma autoestima muito baixa, e então você precisa do elogio e da aceitação das outras pessoas. Como padrão de beleza, você chega a essa conclusão, inconsciente, não que as pessoas tenham dito diretamente, mas assim, sempre que tem uma propaganda, mostram propaganda de shampoo. Nunca mostra uma pessoa com um corpo normal. O que eu digo normal? Gente, normal da vida. Nem todo mundo é esquelético. Podia mostrar o shampoo lindo, maravilhoso, que deixa o cabelo maravilhoso, com uma pessoa mais fofinha. Por que não? Né? Ou uma pessoa já de meia idade, com um corpo normal, não esquálido, né? Não, lembra daquela top model Kate Moss? Gente, que é cadavérica, de repente, isso que virou bonito, ser cadavérico, né? Então, aí, assim, a mídia, tudo que vai mostra uma mulher, assim, muito magra. E aí você chega à conclusão que o bonito é ser muito magro. Poxa, de onde veio isso? Que tem que ser muito magro? Tem que ser saudável, né? Não precisa ser muito magro. Mas esse padrão de beleza inatingível chega no inconsciente da pessoa. E eu não estou falando só de mulher, não. Estou falando de homem também, né? Não, todo mundo tem que ter a barriga tanquinho, né? E por que tem que ser barriga tanquinho? Por que não mostra? É legal? Tá. Eu nem ligo para barriga tanquinho, mas tá bom, mas e daí? E se você não tem uma barriga tanquinho, também não é bonito? Então, quando você chega, e o pior, que não é só você é massacrado pelas propagandas, não, você começa a ver no Instagram também, né? Aí, sempre que você vê no Instagram, você vai ver que o que é mostrado como bonito é uma pessoa muito, muito, muito magra. E aí você começa como a Lady Di, né? Com um distúrbio alimentar. Ela tinha, por causa de todos os problemas emocionais que ela tinha, de rejeição, de solidão, ela descontava na comida. Ela comia. Isso é distúrbio alimentar. E depois ela provocava o vômito, que é bulimia. É um distúrbio alimentar. Então, ela tinha um distúrbio alimentar grave, que era comer sem frear e depois vomitar sem parar. E isso, quantas adolescentes hoje sofrem de anorexia, de bulimia, de qualquer outro distúrbio alimentar. Uns comem demais, outros comem de menos. Então, isso é um distúrbio alimentar, tudo por causa do padrão de beleza inatingível. De repente, os nossos filhos e netos começam a sofrer na escola por causa de um padrão de beleza inatingível. Por exemplo, eu tenho igreja lá no Japão. Uma coisa que os brasileiros sofrem, eu sei que eu tenho seguidores no Japão, eu não sei se os seguidores estão aqui e se eles são os brasileiros. Eu vou falar uma coisa que os brasileiros sofrem lá no Japão. Não sei se a Alice está aqui, mas Alice, se você estiver aqui,
Uma das coisas que eu vi que os descendentes, os brasileiros que têm filhos lá no Japão, mesmo que eles falem, sabe, mesmo que eles falem com os filhos, olha, você é bonito, você é isso, você é aquilo, chega no colégio, tem bullying porque o pé é grande, gente, lá no Japão, se você calçar 38, 39, já é pé de pato, já é pé grandão, o pé deles é pequenininho. Se você tem as brasileiras têm um corpo, né, com um quadril, e aí se você tem o quadril como brasileira, porque o corpo deles é tudo fininho, né, sem quadril, tudo retinho, e aí começa a rejeitar, a fazer bullying com essas crianças lá no Japão. Então, o padrão de beleza é cultural, gente. É que a gente fica com o padrão de beleza de americano e de Europa, mas lá no Japão a coisa muda. Quer dizer, o que é bonito lá não é bonito aqui, e o que é bonito aqui não é bonito lá. Então, você tá vendo? Onde eu quero chegar aqui? Isso é relativo. Você não pode, né? Você não pode... Chegou gente aqui falando oi. Então, você não pode se descontrolar, você tem que se amar, se aceitar, você tem que ser saudável, você precisa, mas para isso você precisa se amar, você precisa aceitar os seus e ver que você é normal. Ter uns quilinhos em excesso é normal, faz parte da vida, faz parte do envelhecimento, faz parte de uma genética. E você curtir o que você tem de bonito. Aqui não é apologia para ficar gordinho. Aqui é uma apologia para você se aceitar, se amar e viver de forma saudável, longe da síndrome da PIB, de um padrão de beleza inatingível. Porque senão você vai transferir isso para filhos, você vai transferir isso para todo mundo. É um sofrimento teu que muitos vão também sofrer junto com você. Então, meu querido, qual é o que eu tenho que fazer para eu não cair nessa prisão que aí você começa a tomar remédio, afetar a tua saúde, começa a fazer dietas mirabolantes, e aí vem uma frustração, porque você fica com efeito sanfona, você não emagrece de forma saudável, mas você quer radicalizar, e aí, junto com esse efeito sanfona, você vai cair numa frustração, pode cair numa depressão ou numa ansiedade que vai piorar a PIB, né? Porque aí na ansiedade você vai comer demais e aí vai piorar. Então, queridos, aonde que eu posso me tornar saudável? Me amando, me aceitando e vendo que essa escravidão você não pode ter. Leia sobre muitas modelos que depois que elas saíram, elas falaram, agora sim, que libertador, eu posso ter 1 quilo a mais, 2 quilos a mais e não viver naquela prisão, passar fome o tempo todo, né? Então, você não pode ser prisioneiro, você não pode ser prisioneiro da PIB, que é padrão de beleza inatingível. Como? De novo, amor próprio, autoaceitação, autovalorização, tudo isso. É verdade, hoje em dia o padrão está cada vez pior de beleza, né? É verdade. Também, né? O envelhecimento parece que não pode mais ninguém envelhecer, todo mundo tem que estar aí com todos os procedimentos em dia. Não é, né? Eu tô vendo também um adoecimento. O adoecimento emocional é quando a pessoa olha no espelho e não vê que ela tá abusando, que ela passou do aceitável. Aí ela fica viciada em procedimentos. E quando ela fica viciada em procedimentos, nunca é o fim. Ela vai querer sempre preencher mais, ela vai querer sempre colocar mais preenchimento no lábio, até ficar com um lábio que todo mundo tá vendo que não tá legal, mas ela se olha no espelho e tá se achando o máximo. Sabe, em tudo, né? Você tem que saber também o limite, né? Colocar cílios, legal,
Mas quando o cílio fica como espanador, já não é legal. Você alinhar a tua sobrancelha é legal, mas quando já fica uma coisa grotesca, você tem que olhar, porque você já, quando você fica nesse vício, você já nem enxerga mais que passou da medida, Bom, falei da PIB, agora vamos falar de outra, eu até anotei para não esquecer nenhuma, né? De outra síndrome que é AT. A de amor, T de taturana, tá? AT. É isso aí, vamos envelhecer saudável e feliz, é isso aí. É isso mesmo, Elida, tem mulheres que sabem aonde devem parar e outras que ficaram deformadas. Bom, eu nem vou falar de quem aqui fica deformado, mas tem gente que fica deformado. Até mesmo, sabe, colocar lente nos dentes, legal, muito legal. Mas você tem que saber que tem uma brancura que é agressiva, né? Ninguém tem uma brancura daquela. Então, tudo isso é questão de bom senso, mas é a coisa da falta de amor próprio, da busca da aceitação, da busca de uma beleza inatingível que nunca tem fim, que aí fica viciado mesmo. Vamos lá, AT, aversão ao tédio. Hoje as nossas crianças têm AT, aversão ao tédio. O que é a aversão ao tédio? Não consegue ficar sem fazer nada. E sempre vem com aquela reclamação. Eu não tenho nada para fazer. Gente, eu não tenho nada para fazer, é a aversão ao tédio. Por quê? Porque elas estão sofrendo com a síndrome do pensamento acelerado. E com a síndrome do pensamento acelerado, a criança ela é bombardeada por um ativismo dia e noite. O cérebro dela está com uma hiperaceleração. E aí, quando é uma brincadeira lúdica, quando é algo assim, vamos sair, vamos na praça, não, é chato, não tem nada para fazer. Eu não tenho... Sempre que você vai ouvir, vamos para o sítio, não, lá não tem nada para fazer. Por quê? Porque é a aversão ao tédio. O cérebro das crianças e dos jovens está numa velocidade tão alucinante que ele não consegue desacelerar. E quando cai nesse desacelerar, ele tem sintomas, por exemplo, se não tiver conexão, ele vai ter os mesmos sintomas de abstinência de drogas. A criança ou o jovem vai ter dor de cabeça, vai ter irritação, todos os sintomas de uma pessoa que está sofrendo com abstinência de drogas. É a mesma coisa, abstinência de redes sociais, abstinência de telefone, é por aí que sofre, né? AT, aversão ao tédio. O que é que eu faço para combater o AT nas minhas crianças ou em mim mesmo? Você precisa ter aquilo que eu sempre ensino para vocês, um pouquinho mais de tempo com você mesmo. Você precisa abrir janelas no teu dia a dia, 5, 10 minutos, 2 vezes, 3 vezes por dia, para contemplar o belo, para parar, para olhar para o céu, para parar e olhar para uma criança, curtir coisas comuns que você já perdeu, sabe? Eu moro aqui, eu moro na Ilha do Governador, né? E tem uma paisagem fantástica aqui na Ilha do Governador. E eu percebi um tempo atrás, quando eu levava o meu neto no colégio, e era um colégio longe, dentro da Ilha do Governador, e eu passava por um lugar que, quando eu mudei para a Ilha do Governador, eu falava, gente, que coisa linda, gente, que coisa linda que é esse pedacinho, com esses barcos pesqueiros e tudo mais. Isso foi quando eu mudei. Depois eu passava por aquele lugar, não enxergava mais. Na correria do dia a dia, eu não enxergava mais. Aí até que eu vi que eu não sabia mais parar, eu estava viciada em trabalhar. Então eu falei, sabe uma coisa? Eu vou levar no meu ritmo, que tem horário. Mas na volta eu vou parar 5 minutinhos para olhar e para louvar a Deus.
por esse lugar tão lindo, e cultivar aquilo que eu tinha quando eu mudei. Eu falava, gente, que coisa linda, eu sou de São Paulo, gente, não tinha. E eu falava para os cariocas, vocês se acostumam com as coisas, vocês não sabem o que é uma selva de pedra, né? Então vocês se acostumam com essa paisagem. Mas aí eu tive que refazer isso em mim, né? Porque você precisa fazer isso em você mesmo. Você precisa rever o que você não dá mais importância. Se você não dá mais importância na conversa dos teus filhos, você tem que tornar o comum em extraordinário. Então, aversão ao tédio. Outra síndrome que é aliás, eu estava vendo outro dia, eu acho que era no A&E, no canal. Eu não lembro qual, mas eu lembro que ele está colocando relances assim sobre a síndrome de impostor. Você sempre liga a palavra impostor com uma pessoa má, né? Uma pessoa que faz algo mal, uma pessoa que mostra ser quem ela não é. Bom, não é nesse sentido que é essa síndrome. A síndrome de impostor por exemplo, uma pessoa, por causa da sua baixa autoestima, a pessoa tem sucesso, digamos, ela tem um sucesso profissional, no meio da pandemia ela teve um sucesso, ou nas redes sociais, só que ela tem tanta insegurança dentro dela, homem ou mulher, que ele simplesmente olha para aquilo e fala, gente, eu não sou capaz. As pessoas só estão me elogiando porque elas não sabem quem eu sou. Na verdade, isso foi assim, algo que aconteceu. Mas quando as pessoas descobrirem que eu não tenho toda essa capacidade, eu vou perder a admiração das pessoas. Isso você está sendo mal. A síndrome de impostor é isso. Você acha que você está enganando as pessoas porque você não acredita em você mesmo. A pessoa não acredita na sua própria capacidade, ela não acredita no seu próprio talento e ela sofre com isso. Ela sofre que mais dia menos dia ela vai perder a admiração das pessoas, ela vai perder todo aquele sucesso que ela estava fazendo. Então, isso que se chama síndrome de impostor. E você precisa... Olha, quem entrou, meu Deus, pastor Júlio César, meu Deus, que honra, eu leio todos os posts dele, viu, incrível, gosto muito, admiro muito seu ministério, pastor, grande abraço, hein, precisamos fazer uma live, hein, pastor, quero te convidar aqui para o meu cantinho, já fui no teu cantinho, quero te convidar para vir aqui no meu cantinho. Depois você me fala lá no privado o dia que fica confortável para você. Gente, ó, segue lá, né? MIN de Ministério, Júlio César. Não perde. Vai lá que vocês não perdem. São no feed dele, os posts do feed dele, é fantástico. Então, eu estava falando, né? Eu falei já da síndrome de PIB, né, padrão de beleza inatingível e como sair dessa prisão do padrão de beleza inatingível. Falei de AT, que é a aversão ao tédio, e como, gente, Jesus ele fazia isso, a aversão ao tédio, né? Ele falava para os discípulos dele, ele falava, olha os lírios do campo. A aversão ao tédio não é só ele tirando os discípulos de pensamentos ansiosos, porque eles estavam com ansiedade, mas ele também estava mostrando, valoriza, vocês passam aqui pelo lírio todo dia, e vocês ainda não entenderam que esses lírios do campo, eles são mais, sabe, eles foram feitos por Deus e eles são mais chiques, né, pomposos, a despeito de serem comuns, eles são pomposos, tanto quanto Salomão na sua riqueza. É isso que Jesus estava falando. Perceba em pequenas coisas, coisas extraordinárias. Essa capacidade só Deus mesmo para dar para a gente e a gente não pode perder. Então, eu estava falando de PIB, AT, só estou repetindo o que eu já expliquei. Padrão de beleza inatingível, AT, aversão ao tédio. Falei agora de síndrome de impostor. Gente, não vai falar aqui que eu falei de pessoas que estão fingindo. Não, é pelo contrário, elas são extraordinárias. Mas elas acham assim, não, as pessoas
estão vendo o que eu não sou tudo isso não. E aí ela começa a sofrer. Quando vai ser o dia que eles vão descobrir que eu não sou tudo isso? Tá sofrendo à toa, porque realmente é talento, é mérito, e a pessoa sofre, ela pode ficar, sofrer de ansiedade ou de depressão porque desencadeou na síndrome de impostor. Mas como é que eu acabo com isso? Você se valorizando. Não, peraí, as pessoas enxergaram o meu valor, é isso mesmo, as pessoas estão vendo aquilo que eu tenho, é uma capacidade que Deus me deu, ou eu estudei para isso, então eu vou trabalhar. Eu estava lendo a pergunta, desculpa, eu parei porque eu estava lendo a pergunta. Então eu vou me amar, eu vou me aceitar, eu vou me valorizar. Então é isso, Jesus ensinou a gente, ele falou assim, ame ao próximo da mesma forma que você ama você. Então todos os problemas da gente nascem pelo problema de você não obedecer o que está escrito. Ele falou, ame ao próximo do mesmo jeito que você ama você, mas você quebra esse mandamento a começar pelo a primeira parte. Quer dizer, porque Jesus ele sempre chama atenção invertendo a ordem. Amar ao próximo, você tem que... Jesus estava falando, para você amar o próximo, você tem que se amar primeiro. Tem que ter amor próprio. Não pode inverter. Não, eu vou amar ao próximo e eu não me amo. Não dá certo. Nunca vai dar certo. Porque se você não se ama, você vai ter baixa autoestima e você não vai conseguir amar. Se você não se ama, você vai ter síndrome de impostor, você é uma pessoa totalmente frustrada o tempo todo, mesmo diante das oportunidades da vida. Então tudo começa com amor próprio. Você precisa se amar. Como é que eu aprendo a me amar? Bom, primeiro você tem que quebrar pensamentos sabotadores na tua mente. Ué, mas como é que você pode dizer que você é feio ou que você não tem nada de bom? Você não pode dizer isso. Sabe por que você não pode dizer? Porque foi Deus que te criou e Deus não erra. Então, como Deus não erra, Deus não errou com você. Eu sempre falo a mesma coisa. Olha, durante a pandemia eu já repeti isso várias vezes. Deus não erra. Não é com você que ele errou. Você tem a sua beleza. Nem todo mundo é bonito igual. Tem uns que tem uma beleza. Tem belezas exóticas, tem belezas diferentes. Então, olha, gente... Tem gosto para tudo, né? Então você tem que se amar, você tem que saber o que é que você tem de diferente, o que é que você tem de bonito. Aí você não tem nada de bonito, tem sim. Não, se você falar que você não tem nada de bonito, você está falando que Deus errou, Deus não erra. E se você falar que você não é bom em nada, você também está falando que Deus ele é injusto e Deus é justo. E Deus deu dons. Está escrito, Deus deu dons a todos os homens. Você tem dons naturais, você tem dons espirituais. Cabe a você descobrir, comece a se explorar, comece a se conhecer, comece a se amar, comece a se aceitar. Então, eu falei de PIB, AT e síndrome de impostor. Agora eu quero falar de uma síndrome, eu estou falando rapidinho de um monte, para depois outro dia a gente explorar cada uma. Mas a síndrome de burnout. O burnout, outro dia semana passada, eu fiz uma live só sobre burnout. Mas falando rapidinho, o burnout é quando você vai além da conta. Eu pergunto para você, eu escrevi um post sobre isso, tá lá no meu feed. Eu fiz uma pergunta. As pessoas mais propensas a sofrer de burnout são pessoas que têm elas são como vela, elas se autoconsomem. E você tem que entender que a sua força, ela tem que ser sempre renovada diariamente. A tua força, ela é renovada de várias formas. Então, quando você nunca... Por exemplo, as suas forças físicas, elas precisam ser renovadas através do descanso. A tua força emocional, ela é renovada a partir do momento que você aprende a não ter gasto de energia emocional inútil. E a tua força física, também você aprende com Jesus. Marcos 6,31, Jesus estava lá. Os discípulos estavam trabalhando muito, tinham voltado de esgotamento, de um tempo de muito, muito, muito trabalho. Aí Jesus chega, ao invés de falar assim, gente, vamos lá, vamos correr, vamos trabalhar, não tem tempo a perder, tem uma multidão aqui esperando a gente. Jesus olhou bem para a cara esgotada dos discípulos, Marcos 6,31, e disse assim, vamos descansar.
Gente, Jesus deve ter dado um choque naqueles homens, né? O que, Jesus? Tem uma multidão aí, você não tá vendo? Aí ele falou assim: vamos descansar, porque vocês não estão tendo tempo nem para comer, nem eu nem vocês. Vamos descansar, vamos nos retirar para um lugar solitário. Isso faz bem demais. O primeiro a dizer que nós precisamos de descanso foi o próprio Senhor, quando ele criou o Shabat, que é descanso. Ele disse assim: olha, um dia por semana, você tem que tirar o dia para fazer coisas que te renovam. Você não pode só ficar nesse ritmo alucinante de workaholic. E olha, quando eu digo workaholic, não é só quem trabalha fora, não. Uma mãe precisa ter tempo para ela mesma. Eu gosto muito da mãe de John Wesley. Ela tinha tempo de oração, com 9 filhos, levantava o avental e dizia: agora ninguém me chama. Quando ela levantava o avental e cobria a cabeça, ela dizia para os filhos: ninguém me chama agora, ninguém me interrompe. Mamãe está conversando com Deus. E os filhos cresceram aprendendo isso, que não podia interromper a mamãe, porque mamãe estava renovando sua energia, né? Repondo a sua energia, orando e falando com Deus. Eu acho isso incrível. Então, para você não entrar em burnout, você não pode ser como vela, se autoconsumir. Você tem que saber que Jesus falou que você é luz, mas é luz como lamparina, né? Você precisa repor o óleo, o pavio tem que ser trocado. Então é renovação diária, descanso diário, descanso físico, como eu falei, descanso emocional. Como que eu vou fazer um descanso emocional? Meus pensamentos são perturbadores. Você vai ter que filtrar os estímulos estressantes. Como é que eu filtro os estímulos estressantes? Dá choque de realidade. Não. Não vou ficar pensando. Eu acho, não está escrito na Bíblia, mas eu acho que José, ele filtrou os pensamentos dele para se concentrar no presente e no futuro. Por que eu acho? Porque ele colocou o nome do filho dele, um dos filhos, de Manassés, né? Deus me fez esquecer do sofrimento da casa de meu pai. Não que ele tivesse tido amnésia, ele simplesmente não ficava pensando nisso dia e noite. O passado já passou, não dá para mudar o passado. Meus irmãos já me jogaram, não adianta eu ficar falando dia e noite. Meus irmãos me jogaram na cisterna e eu fui vendido para o Egito. Não adianta você falar: já passou, meus irmãos já me jogaram, agora eu vou ter que perdoar os meus irmãos. E agora, se eles mudarem, vamos ter relacionamento. Se eles não mudarem, eu vou liberar, porque eu não vou ficar amargurado, mas eu quero prosseguir, me concentrar no presente. Quais são as oportunidades que eu tenho agora aqui, no lugar onde eu fui vendido, no Egito? Então, o que eu posso fazer para me levantar, para me reerguer, para me reinventar? E é assim que a gente repõe as nossas energias emocionais. Sempre que você se concentra no passado, você vai ficar esgotado. E o passado você não pode mudar. Sempre que você ficar muito concentrado no futuro, o futuro ainda não chegou. Então, os medos do futuro, eles só vão tirar a força do presente e você não vai poder chegar a um bom futuro, porque você não vai fazer nada no presente, então você vai ter um futuro igual. Está comprometendo. Você ficar preso ao futuro ou ao passado compromete o teu presente. E quando você compromete o teu presente, pode ter certeza que você vai estar patinando. Você não vai chegar a lugar nenhum, absolutamente nenhum. E eu falei de burnout, síndrome de impostor, AT, PIB, e eu queria falar de uma síndrome que apareceu no meio da pandemia, chamada definhamento. Definhamento, ela vem da palavra murchar mesmo, sabe? Não é depressão, mas é uma falta de esperança, uma falta de propósito, uma falta de ânimo, uma falta de força, uma falta de alegria. Você é uma pessoa que perdeu o brilho, que murcha. É claro que ela está a um passo da depressão, mas não chega a ser depressão. É um estado emocional de improdutividade, porque você simplesmente não tem força para prosseguir, você definhou, você não consegue ter esperança, você não consegue ter ânimo, você não consegue ter força. E como é que eu faço? Bom, a Bíblia fala pra gente:
vou trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Então eu preciso fazer um esforço para me lembrar que a vida não me trouxe só golpes, eu tive coisas boas, eu já vivi coisas boas, eu vou viver outras coisas boas, e se eu já vivi e eu vou viver, então eu tenho que ter esperança. É a mesma coisa que quando você olha, né, para o Holocausto, o que manteve, eu tive contato direto, de muita amizade com duas pessoas que saíram do campo de concentração. E eles disseram que trouxe, saíram pesando, ela, a mulher, saiu pesando 36 quilos, ela é mais alta do que eu, pesando 36 quilos, e ele, um homem, pesando 40 quilos, muito alto. Então ela falou, o que me manteve viva foi a esperança de que ia acabar a guerra, era a esperança que o meu fim não tinha chegado, era a esperança e a fé de que aquele campo de concentração foi lugar de morte de muitos, mas que eu acreditava que eu ia casar, ela falou para mim, que eu ia ter família, e que ainda, enquanto eu estivesse respirando, o fim ainda não tinha chegado. E ela tinha motivos de sobra para ficar amargurada, sem esperança, afinal os pais foram mortos em câmara de gás, a irmã gêmea dela morreu deitada no peito dela de frio e de fome. E ela podia ter entregado os pontos. Ela falou, não vou, eu vou lutar. Eu sei que está no fim, eu sei que algo vai mudar. Então o definhamento, ele rouba a esperança. O definhamento, ele faz você ficar paralisado. Definhar, literalmente como está escrito o nome dessa síndrome, definhar. E eu digo para você, você não pode entregar os pontos, não pode. E para finalizar, né, nós temos mais duas síndromes, não dá tempo de falar delas, mas uma delas é a síndrome de pensamento acelerado. A síndrome de pensamento acelerado, hoje, nós temos uma criança, ela tem mais informações na sua mente do que Nabucodonosor, o imperador, tinha na mente dele. Porque as nossas crianças são bombardeadas, nós somos bombardeados. Você pode ver, você está em estado de alerta o tempo todo. Você pensa o tempo todo e com uma velocidade. Pensar é bom, pensar demais é uma tragédia. Pensar é bom. A tua mente, ela tem um limite. Então, quando o teu cérebro chega no limite da velocidade de pensamentos e na quantidade de pensamentos, quando você não controla isso, ele vai, sabe aquela coisa de sinal de fumaça, né? Ele dá o sinal, você não tá nem aí com o sinal dele. Aí ele começa a acender a luz vermelha e começa a pifar. E como é que um cérebro, ele pifa? Quando você começa a esquecer tudo, né? É o esquecimento, é uma das consequências da síndrome de pensamento acelerado. Quando a síndrome de pensamento acelerado começa a afetar o teu corpo, você acorda cansado, você tem dores de cabeça, que você já foi no médico, já fez tomografia, já fez tudo, todos os exames, e não tem uma razão física para essa dor de cabeça, já foi no oftalmologista. E aí eu digo para você que é a síndrome de pensamento acelerado, quando você se sente tem dores musculares, isso são sintomas físicos. Agora, os sintomas psíquicos da síndrome de pensamento acelerado são pessoas irritadas, perturbadas, impacientes, tudo isso, apressadas o tempo todo, não sabe ficar numa fila, não sabe ficar num trânsito, né? O trânsito, que adianta você ficar nervoso no trânsito? Você vai conseguir? Você tem o Waze, coloca lá, vou demorar X minutos para chegar. O teu nervosismo, você xingar, você ficar costurando no trânsito, não muda nada. Quando tudo para lá na frente, você vai parar. Então o que você tem que fazer? Você tem que, você já está no trânsito, bom, vou aproveitar esse momento, vou ligar e vou colocar um louvor e vou adorar a Deus. Bom, já que eu estou no trânsito, preso no trânsito, eu vou aproveitar para orar, ao invés de me irritar. Eu vou aproveitar para
conversar comigo mesmo e dar um choque de lucidez. Enfim, você tem tanta coisa para fazer, menos ficar irritado, nervoso e matar de nervoso quem está do teu lado. Então, síndrome de pensamento acelerado afeta você, a tua vida espiritual também, porque aí você entra em oração e você consegue pensar em tudo menos na oração. Você pensa no que você tem que fazer daqui a pouco, você olha para o teu telefone, você fica agitado e você não consegue ficar no secreto com Deus. Então, isso é síndrome de pensamento acelerado. Como é que eu tenho que desacelerar? Bom, para desacelerar, eu preciso tirar tempo para ter contato, o mínimo, né, com coisas que desaceleram o meu pensamento. Como eu disse, assistir um programa que te faça rir, mas não pensar, né, um que não precise de raciocínio, escutar uma música, ler um livro que não te deixe ansioso, nem acelere o teu pensamento, dar uma volta no quarteirão, fazer uma atividade física qualquer. São coisas que você pode fazer para você sair dessa síndrome de pensamento acelerado. Então eu falei de PIB, AT, síndrome de impostor, burnout, definhamento, falei de síndrome de pensamento acelerado e a síndrome presa-predador. Enquanto você não conseguir amadurecer emocionalmente, você vai cair sempre, dependendo do teu perfil comportamental, do teu temperamento, você vai cair no extremo de ser presa ou no extremo de ser predador. Predador é aquelas pessoas que, quando irritadas, elas gritam, elas intimidam, é assim que elas resolvem. Elas acham que resolvem conflitos dessa forma. São pessoas violentas. Esse é um predador de outros. Ele intimida as outras pessoas. Agora, a pessoa que tem nessa síndrome, ela vai para o oposto, ela é a presa, são pessoas suscetíveis a ficarem em relacionamentos tóxicos, são pessoas que são presas de narcisistas, relacionamentos tóxicos em geral. Essas pessoas têm a propensão, porque geralmente quem se comporta como presa é uma pessoa que tem baixa autoestima, que tem um emocional muito fragilizado e ela não quer perder o amor das pessoas, então ela tem medo de impor limites, ela não impõe limites, não, você vai até aqui, você não vai fazer isso comigo, mas ela não consegue impor limites porque ela se comporta como presa. Bom, nós falamos de várias síndromes e algumas formas de como nós podemos sair delas. É claro que eu vou explorar esse assunto, depois vocês deixam aí, né, nos meus stories, eu vou colocar uma enquete, vocês vão falar qual é a síndrome que vocês querem que eu fale com mais detalhes, e aí a gente vai falar. Bom, eu quero lembrar aqueles que chegaram depois, que amanhã eu tenho... Você tem que ver meu story para você ver quem é amanhã. Amanhã, eu vou dar uma dica, é uma pessoa que se converteu e a pastora Helena Tanuri colocou no feed dela e todo mundo ficou conhecendo a forma dela evangelizar, porque a pastora Helena Tanuri colocou no feed dela e aí meio que viralizou o vídeo dela. Então eu vou trazer ela aqui para o meu cantinho na live para ela falar sobre a experiência dela, tá bom? E amanhã, terça-feira, amanhã eu faço a live ao meio-dia com a Lê_Santiago. Eu estou fazendo a semana toda falando de temperamento ao meio-dia. Às 13 horas estarei aqui todos os dias, de segunda a sexta, e amanhã às 22 horas eu vou estar no perfil falando sobre Setembro Amarelo. Eu vou estar no perfil do Eu Acredito Nesta Geração. Também na quarta-feira eu vou estar com a pastora Cristina Mel, às 19 horas, e na quinta, às 20 horas, eu vou estar com a Ana Nóbrega e o Deco Rodrigues. Uma semana agitada, com muitos compromissos, muita agenda, e sexta-feira estou indo para Florianópolis, um retiro de mulheres, de líderes da Assembleia de Deus. Então, um grande beijo para vocês, e até amanhã, ao meio-dia, às 13 horas e às 22 horas.